A prosperidade, ela vem quando Jesus, ele de longe, a multidão está apertando ele olha o barco de Pedro, ele vê Pedro lavando as redes e ele entra no barco de Pedro. Quando ele entra no barco de Pedro, a primeira coisa que Jesus faz é tirar Pedro de dentro do barco. Quando Jesus entra nos teus negócios, a primeira coisa que ele faz é, sabe o quê? Sai do comando. Quando você tem uma empresa, você vai entender que a sua posição é empurrando o barco, é endireitando o barco, é posicionando o barco. Essa é a posição do empreendedor. O empreendedor, quando ele chega na empresa, muitas vezes ele precisa posicionar. Ele precisa ter uma visão e uma direção da onde ele quer posicionar melhor. Jesus, ele entra no barco, tira Pedro do barco e diz: endireita o barco agora, Pedro. Porque só depois que você endireitar teu barco que as coisas vão começar a acontecer. Parece coisa simples, mas quando nós levamos para a prática, talvez para você conseguir endireitar um barco, leva meses. Talvez você esteja precisando endireitar a parte das vendas. Constantemente você precisa ter esse olhar clínico. Jesus senta no barco de Pedro e começa a usar o barco de Pedro para ministrar para as pessoas que estão no raso. E Pedro está sentado no barco agora, quietinho, sem falar nada. Porque quando nós colocamos Jesus dentro do nosso barco, nós não damos mais palpite. Nós deixamos Ele falar, Ele agir. Nós confiamos 100% nele. Aí Pedro está sentado, observando Ele ministrar. Pedro se posiciona ali, fica olhando o que está acontecendo. E de repente Jesus olha e fala assim: Pedro, agora nós vamos para o alto mar. Você já observou na sua empresa quem você tem que ter uma linguagem no raso e quem você tem que ter uma linguagem mais profunda? Ou você tem a mesma linguagem para todos? Se você usar a mesma linguagem para todos, talvez você esteja colocando um tubarão no raso e ele esteja morrendo encalhado. Ou se você pegar uma pessoa que é rasa e você está levando ela para o alto mar, ela vai morrer afogada. Quando Jesus entra no barco de Pedro, toda a direção daquele barco começa a mudar.